Existem tribos ancestrais escondidas sobre as quais sabemos pouco. Parecem quase como personagens míticos de histórias ou jogos, mas são bem reais, estão escondidas em locais remotos, não contatadas pelo mundo exterior por anos. Algumas são pacíficas, outras nem tanto. Hoje vamos abordar 15 das tribos mais assustadoras que você definitivamente não gostaria de encontrar. No topo da lista, em 15º lugar, temos a tribo Korovai. Eles são os últimos canibais conhecidos, refugiados nas florestas da Indonésia. Ainda vivem como seus ancestrais, isolados da civilização e da tecnologia. Sem medicamentos ou médicos, têm uma expectativa de vida de cerca de 50 anos e uma população de cerca de 3.000 pessoas. São exatamente como imaginamos uma tribo canibal, quase nus, com arcos e flechas primitivos, morando em casas nas árvores. Acreditam que a morte é causada por um demônio chamado Kakua, que se disfarça de entes queridos para matar suas vítimas. Por isso, sacrificam aqueles suspeitos de serem possuídos e consomem sua carne em rituais. Acredite se quiser, mas essa tribo era desconhecida até a década de 1970. Desde seu primeiro contato, referem-se aos ocidentais como fantasmas brancos. É surreal pensar que pessoas tão isoladas ainda existam. Em 14º lugar, temos o clã Esqueleto. Isolados em uma ilha remota da Papua Nova Guiné, esse grupo carrega DNA de uma terceira espécie humana desconhecida, deixando os cientistas perplexos. Eles têm uma aparência assustadora, com ossos proeminentes e olhos completamente vermelhos. Ao serem descobertos, chamaram a atenção imediatamente por sua diferença estética, mas logo atacaram os exploradores. Ao analisar o DNA, um gene desconhecido foi encontrado, desafiando nossa compreensão da evolução humana. Seriam eles descendentes de uma espécie humana desconhecida? Em 13º lugar, mergulhamos nas vastidões do sul da Etiópia, próximo às fronteiras do Quênia e Sudão do Sul, onde nos deparamos com a tribo Mursi. Esta tribo recebeu o título, talvez um tanto exagerado, de a mais perigosa da África. No entanto, a história é bem mais complexa e fascinante do que essa mera denominação sugere. Os Mursi são reconhecidos por características estéticas impressionantes. De fato, muitos diriam que superam até mesmo a icônica Lady Gaga em termos de audácia na moda. As mulheres desta tribo adornam-se com grandes placas nos lábios, combinadas com ornamentos como chifres de boi, gravetos, ossos, frutas silvestres e folhagens. Essa estética única destaca-os entre as outras 45 tribos da região e tornou-os figurinha carimbada em diversas revistas de viagem. A excentricidade dos Mursi chamou a atenção do mundo, atraindo fotógrafos e turistas ávidos por registrá-los. Conscientes desse fascínio, os Mursi souberam aproveitar o interesse global. Embora possam ser vistos como perigosos, principalmente porque os homens carregam AK-47 para se proteger de hienas e defender territórios, estão absolutamente preparados para o espetáculo fotográfico. Nas margens das estradas, montaram vilas turísticas onde as mulheres exibem orgulhosamente seus adereços, prontas para posar para fotos. Com total consciência do que os turistas vêm buscar, esperam remuneração pelas fotos e até vendem ornamentos como lembranças, estabelecendo um lucrativo negócio turístico. Mas apesar do oportunismo em relação ao turismo, a vida dos Mursi não é fácil. Frequentemente, precisam migrar em busca de água, especialmente em períodos de seca, resultando às vezes em conflitos territoriais com outras tribos. Contudo, encontraram uma forma de capitalizar sobre suas características distintas, lucrando com a curiosidade dos turistas. E, por mais surpreendente que possa parecer, não ostentam seus adereços o tempo todo. Apenas quando há uma lente apontada para eles, vislumbrando uma chance de aparecer em mais uma edição de revista. O jogo de aparências, como se vê, não é exclusividade do mundo moderno. Em 12º lugar, temos o povo Asmat. Famosos e temidos como canibais, residem nas pequenas ilhas de Manguezal, na região oeste da Nova Guiné. Com uma população estimada em 65.000 pessoas, vivem em vilarejos que, em média, abrigam 2.000 residentes. Os Asmat são notórios caçadores de cabeças e canibais que não só consomem carne humana, como usam crânios em diversos rituais, seja como travesseiro, para adoração, decoração ou até mesmo como recipientes para alimentação. Para eles,
Tudo tem origem na floresta, daí a reverência por ela. Relíquias antigas evidenciam sua habilidade em esculpir, algumas das quais são exibidas em museus mundialmente. Mas a caça e o canibalismo não eram atos aleatórios. Eles caçavam por nomes, acreditando que ao consumir alguém, adquiriam seu poder e identidade. Uma criança Asmat, por exemplo, só seria nomeada após uma caçada bem-sucedida, adotando o nome de sua vítima após consumir sua carne. Uma narrativa assustadora, como de filme de Hollywood, que instigava temor e curiosidade. Na 11ª posição, encontramos a tribo Mashcopiro. Habitantes das profundezas da selva do Parque Nacional de Manu, no Peru, viviam isolados por séculos. Contudo, recentemente, começaram a se aproximar de vilarejos vizinhos, e os resultados são alarmantes. Por vezes, demonstram curiosidade por objetos metálicos. Em outras, são agressivos, como quando assassinaram um pescador com uma flecha. O governo peruano está alarmado com essa tensão crescente, debatendo se deveriam estabelecer um contato oficial. Tal interação é perigosa, uma vez que podem ser vulneráveis a doenças estrangeiras, como os vírus que já são comum entre as sociedades urbanas. Enquanto alguns turistas os fotografam e presenteiam, as autoridades temem confrontos violentos. Embora possam querer saber sobre o mundo exterior, é uma relação volátil. As consequências podem ser desastrosas para ambos os lados, tornando-se um problema nacional para o Peru. Em 10º lugar, temos os Azaro Mudmen. Ao contrário do que muitos podem pensar, nem todas as tribos são assassinas mortais. Nas ilhas da Nova Guiné, encontramos uma tribo que, à primeira vista, pode causar arrepios, mas, na realidade, são extremamente pacíficos. Estou falando dos Azaro Mudmen ou Halossa, que significa fantasma. Adotaram uma técnica engenhosa. Em vez de guerrear, assustam seus inimigos. Cobrem-se de lama da cabeça aos pés, usam máscaras aterrorizantes e marcham lentamente portando armas. A origem desta tradição remonta a um episódio em que, sendo atacados, conseguiram intimidar seus agressores. Esses adversários, ao verem os Azaro cobertos de lama, pensaram que eram os espíritos dos guerreiros que haviam matado. Assustados, fugiram. E os Azaro, percebendo a eficácia dessa tática, passaram a adotá-la. Embora sua aparência possa ser assustadora, são extremamente amigáveis, tendo inclusive sido mencionados em canções, filmes e documentários. Na 9ª posição, encontramos a tribo Suri. Residindo no sudoeste da Etiópia, os Suri são famosos por seus rituais intensos e a importância dada ao gado. Para eles, o gado é sinônimo de riqueza. Lutas por posse de animais são comuns, pois desempenham um papel central em suas tradições. As mulheres Suri, assim como as da tribo Mursi, usam grandes placas nos lábios, sendo que o tamanho do disco determina o número de gados que sua família receberá ao casá-la. Os homens, por outro lado, passam a juventude cuidando de pelo menos um bovino e assumindo seu nome. Quando mais velhos, participam de competições de luta com bastões, buscando qualificação para o casamento. Estabelece-se uma quantia mínima de gado que um homem deve possuir e, posteriormente, entregar à família da noiva. Rituais dolorosos de cicatrizes também são praticados. A ênfase no valor do gado é tão profunda que não os abatem para carne, mas sim para leite e sangue. Lutariam até a morte para proteger seus rebanhos. A paixão do Suri pelo gado é, sem dúvida, levada a outro nível. Em 8º lugar, temos a tribo Sentinela. Possivelmente a mais isolada do mundo, a tribo Sentinelese habita a Ilha Sentinela do Norte no Oceano Índico e é inflexível quanto ao seu desejo de permanecer sem contato externo. Eles reagem agressivamente a qualquer aproximação, um claro indicativo do seu desejo de reclusão. Em essência, são um retrato vivo da Era da Pedra, com vestimentas simples, feitas de pele de animal e vegetação, alimentando-se dos recursos naturais da ilha. Apesar das tentativas de contato com presentes, os Sentinelese frequentemente respondem com flechadas defensivas. Em 2018, um americano e pescadores indianos foram mortos por eles. Mesmo helicópteros enviados para monitorar sua saúde foram alvo de ataques. No entanto, os poucos registros mostram que eles estão bem, com muitas crianças e mulheres grávidas. A principal preocupação, assim como com outras tribos não contactadas, é a vulnerabilidade a doenças externas. Talvez a melhor decisão seja respeitar sua autonomia,
reconhecendo-os como reminiscência de um estágio anterior da humanidade. Em sétimo lugar, encontramos a tribo Yanomami. Os Yanomami são o maior grupo indígena da América do Sul, habitando uma área vasta, equivalente ao dobro da Suíça. Viveram em relativo isolamento por 15 mil anos até o contato com os brasileiros na década de 1940, marcando o início de uma série de tragédias. Os primeiros contatos trouxeram doenças às quais não tinham imunidade, dizimando muitos. Mas foi o avanço de mineradoras armadas que mais os impactou. Em apenas 7 anos, perderam 20% de sua população. Os Yanomami, por natureza, não são agressivos. Típicos de tribos, os homens caçam e as mulheres cuidam dos jardins. Vivem em grandes cabanas coletivas e têm uma interessante dinâmica democrática, sem um sistema de chefia e tomando decisões com base em votações majoritárias. O sofrimento desta tribo, causado principalmente por mineradores, é um lembrete sombrio do preço da progressão e da ganância humana. Devemos lembrar que a vida dos Yanomami é tão preciosa quanto qualquer outra, e seus direitos e terras merecem ser protegidos. Em sexto lugar, temos a tribo Ximbu. Residindo nas montanhosas regiões das ilhas da Nova Guiné, os Ximbu desenvolveram uma maneira peculiar de lidar com possíveis ameaças: a dança do esqueleto. Cobrem seus corpos com tinta branca, dando a aparência de esqueletos, e realizam um ritual dançante. Esta tática tem funcionado há séculos, com o objetivo de intimidar inimigos, e agora também atrai turistas de todo o mundo. Os Ximbu vivem em montanhas, em cabanas de formatos ovais ou retangulares. Os homens residem em casas comunitárias, enquanto as mulheres, crianças e porcos ocupam abrigos separados para defesa contra invasores. A dança é notável e a maquiagem corporal faz com que pareçam ainda mais ameaçadores, dando a impressão de estarem possuídos. Embora não sejam particularmente agressivos, a tribo encontrou essa forma criativa de lidar com possíveis adversários. Em quinto lugar, encontramos a tribo Ifu. Papua Nova Guiné é lar de diversas tribos indígenas, muitas das quais habitam áreas profundas e inacessíveis da selva. Entre elas, destaca-se a tribo Ifu, que permaneceu sem contato externo por milênios. O primeiro contato com o mundo exterior aconteceu em 1988, quando o viajante Benedict Allen, por acaso, os encontrou durante uma exploração. Foi recebido com danças intimidadoras e acabou sendo retido por 3 semanas, durante as quais foi submetido a rituais e até mesmo torturado. Ao retornar, Allen revelou a existência da Ifu, um povo completamente distante da civilização moderna. Vivendo em selvas habitadas por crocodilos, dependem exclusivamente dos recursos naturais, praticando caça, pesca e preparação de medicamentos tradicionais. Embora sua postura em relação a estranhos não seja totalmente clara, eles demonstram um certo nível de agressividade. Alguns anos depois, Allen retornou à selva para reencontrá-los, passando mais algumas semanas entre eles. Conforme compartilhado por ele, os Ifu têm habilidades físicas notáveis, como enfrentar crocodilos ou escalar troncos de árvores com velocidade impressionante, sem equipamento. Em quarto lugar, encontramos a tribo Waorani. Originária do Equador, a tribo Waorani já ocupou uma das maiores áreas da região. Hoje, apenas cerca de 2.000 deles permanecem. A descoberta desta tribo pelo mundo moderno ocorreu em 1958, quando missionários os encontraram e tentaram convertê-los ao cristianismo, oferecendo recursos e tentativas de integração. Entretanto, o resultado foi desastroso, pois eles foram vítimas de doenças e violência. A tribo Waorani, nômade e dependente dos presentes da natureza, infelizmente se destaca por uma elevada incidência de conflitos internos ligados a disputas por território, alimento e outros recursos. Atualmente, lidam com as adversidades do desmatamento e da crescente modernização, especialmente com a expansão das atividades petrolíferas e assentamentos coloniais que os deslocam ainda mais para dentro da floresta. Com uma população já em declínio e enfrentando tais desafios, o futuro da tribo é incerto e há a preocupação de que possam vir a desaparecer. Em terceiro lugar, temos a tribo Korubo. Localizada na fronteira entre Brasil e Peru, esta tribo, com uma população de cerca de 200 membros, foi descoberta em 1996.
Desde então foram feitas várias tentativas de contato. Em 2019, um grupo de corubos concordou em interagir com uma agência indígena local dedicada ao seu bem-estar. Esta interação levou à vacinação de 36 membros, proporcionando-lhes imunidade a várias doenças modernas. No entanto, os corubos são conhecidos por serem guerreiros, usando zarabatanas com dardos envenenados e porretes mortais. Recentemente, um conflito com uma tribo vizinha resultou em mortes, pois estes últimos possuíam armas de fogo. A intervenção das autoridades locais evitou um banho de sangue ainda maior. Há muitos grupos de corubos que optam por permanecer isolados, escondendo-se ainda mais na floresta amazônica, sem nunca terem tido contato com o mundo externo. Em segundo lugar, temos o povo Batak. Localizados nas montanhas das Filipinas, essa tribo encontra-se à beira da extinção, com apenas 450 membros remanescentes. Acredita-se que, há cerca de 50 mil anos, estivessem assentados nas áreas costeiras, mas foram deslocados para as montanhas para evitar conflitos com recém-chegados. Os Batak são reconhecidos por sua natureza pacífica e uma forte conexão com o mundo natural, acreditando que todos os objetos da natureza contêm espíritos. Ainda hoje subsistem como caçadores-coletores. Tradicionalmente praticavam a poligamia, mas após a introdução do cristianismo, adotaram a monogamia, levando a um declínio acentuado na população. Nos dias de hoje, muitos Bataques casam fora de sua tribo como estratégia de sobrevivência. E em primeiro lugar, temos os índios Auá. Ocultos nas profundezas da Amazônia Oriental brasileira, os Auá encontram-se extremamente ameaçados por madeireiros e caçadores que devastam as florestas que chamam de lar. Embora legalmente detenham direitos sobre suas terras, enfrentam constantes ameaças de invasões, são pacíficos, mas carregam armas artesanais para defesa, têm uma estrutura física menor, talvez adaptada à vida na floresta. De forma intrigante, em razão de sua população restrita, os Waorani adotam práticas matrimoniais não tradicionais, onde é comum para as mulheres terem múltiplos cônjuges e o matrimônio entre parentes próximos ser aceito. No fundo, seu maior anseio é simplesmente viver tranquilamente, sem as intromissões do mundo externo. Ao explorar as 15 tribos mais assustadoras que você não gostaria de encontrar, é fundamental lembrar que o verdadeiro perigo muitas vezes não vem das tribos, mas da ameaça que o mundo moderno pode representar para elas, seja por doenças ou invasões territoriais. E então, qual tribo lhe pareceu mais intrigante? Lembre-se de sempre respeitar e valorizar essas culturas, e compreender sua importância no vasto mosaico humano. Quais dessas curiosidades você achou mais interessante? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, retribua e deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Continue por aqui assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Até já!